Karen exige uma cópia do Super Mario Bros. E acusa todo o meu departamento de roubo. Com a nova estreia do filme Super Mario Bros. Nos cinemas em breve, pensei em compartilhar esta história de quando trabalhei na velha loja Hollywood, por volta de meados dos anos 2000. Estava cobrindo o departamento de eletrônicos e era um dia calmo. Fiquei parado no meio do departamento esperando um cliente para ajudar. Finalmente, uma mulher de meia idade, a Karen da história, entra. Eu me aproximei dela e perguntei como poderia ajudá-la. Ela respondeu: eu quero comprar o mais novo jogo do Super Mario Bros. Eu disse que não havia problema, a levei até o gabinete da Nintendo, abri e retirei uma cópia do jogo. Mas Karen disse: não é esse. Eu respondi: senhora, esta é a cópia mais nova do Super Mario Bros. Não, eu quero o Super Mario para o PlayStation. Eu informei a ela que o Mario é uma propriedade licenciada pela Nintendo e que não é vendido no PlayStation. Ela respondeu: sim, é. Eu vi um comercial anunciando para o PlayStation. E é isso que eu quero comprar. Eu tentei ao máximo dizer a ela que ela não viu um comercial anunciando o Mario para o PlayStation. Claro, isso foi tão bem quanto você esperava. Ela gritou: não me diga o que eu vi ou não vi. Eu sei que vi um comercial anunciando o Mario para o PlayStation. E é isso que eu quero. Mostrei a ela o logotipo de direitos autorais na capa do jogo afirmando que o Mario era um jogo licenciado pela Nintendo, mas ela ainda se recusou a acreditar em mim. Então, a levei ao nosso gabinete de exibição do PlayStation e disse: senhora, esta é a nossa seleção atual de jogos do PlayStation para venda. Como você pode ver, não há cópias do Super Mario Bros. Então, mesmo se você estiver certa, nós simplesmente não temos cópias do jogo aqui. Com isso, eu esperava que ela apenas aceitasse que não vendíamos cópias do jogo para o PlayStation e fosse embora, mas se ela tivesse feito isso, eu não estaria postando aqui. Em vez disso, ela começou a me acusar de roubar todas as cópias do Mario Bros para o PlayStation para vendê-las online pelo dobro do preço e fazer lucro. Atordoado, perguntei com o que ela estava baseando isso. Percebendo que eu não conseguiria convencê-la, chamei um colega de trabalho para ajudar. Eu me virei para o colega e disse: você não sabe a conversa que tive com esta senhora. Ele concorda. Eu me virei para Karen e disse: não há como eu ter influenciado ele sobre o que você queria ao entrar neste departamento. Então, com isso em mente, por favor, pergunte ao meu colega o que você quer. Karen se vira para meu colega e diz que queria o mais novo Super Mario Bros. Para o PlayStation. Ele diz a ela a mesma coisa que eu disse, que o Mario não é vendido em consoles PlayStation. Claro, ela incluiu meu colega na conspiração de que nós dois deveríamos estar roubando todas as cópias do jogo para o PlayStation e vendendo-as online pelo dobro do preço. O gerente do departamento finalmente viu a cena que a Karen estava fazendo. Ele correu até lá, tentou acalmá-la e dizer que Super Mario Bros. Não é vendido no PlayStation, mas ela o incluiu também e, como gerente do departamento, o acusou de ser o líder da operação. Começaram as lágrimas de crocodilo dela quando ela disse: tudo o que eu queria era comprar uma cópia do Super Mario para o PlayStation para o aniversário do meu filho. Mas vocês, monstros, arruinaram o aniversário dele e de inúmeras outras crianças roubando o jogo da loja para vendê-los online pelo dobro do preço. Bem, o Walmart perdeu um cliente valioso hoje. Vou ir a outra loja, encontrar uma cópia do Super Mario Bros. Para o PlayStation, trazê-la de volta aqui e expor todos vocês. Karen começou a sair furiosa, mas eu não podia deixá-la ter a última palavra. Eu gritei de volta: senhora, vá em frente e tente encontrar uma cópia do Super Mario Bros. Para o PlayStation em outra loja. Se você conseguir, traga-a de volta aqui e eu lhe darei meu próximo salário. Não é preciso dizer que nunca mais a vimos ou ouvimos falar dela. Acho que ela não conseguiu encontrar o Super Mario Bros. Para o PlayStation afinal. Ela tentou extorquir um bebê de mim, mas acabou me ajudando a manter o bebê. Essa história aconteceu há muito tempo. Minha filha tem 30 anos agora. Quando eu tinha 18 anos e estava no primeiro ano da faculdade, engravidei. O pai se juntou à Marinha para escapar da responsabilidade. Meus pais, aqui são conservadores rigorosos, exceto quando é inconveniente, me abandonaram e cortaram meu apoio financeiro. Eles queriam que eu fizesse um aborto para evitar a perda da minha bolsa de estudos.
Foi assim que me encontrei aos 18 anos, de repente totalmente responsável por mim mesmo em minha situação de vida, sem apoio financeiro ou emocional de ninguém. Eu morava em um dormitório privado e fui amiga da gerente da propriedade, Dona. Quando contei a ela minha situação, ela se aproximou como uma heroína e me ajudou a conseguir um lugar para morar em uma das outras propriedades que ela gerenciava. Eu estava sendo despejada do dormitório. Ela então me ajudou a conseguir um emprego em uma loja de presentes em uma dessas propriedades. Eu pensei que ela era a pessoa mais maravilhosa por tudo isso até que suas verdadeiras intenções ficaram claras. Ela queria adotar meu bebê, mesmo que eu não tivesse manifestado nenhum interesse em dar meu bebê para adoção. Depois de algumas semanas de trabalho, ela lançou uma campanha para me convencer de que eu não era adequada para ser mãe e que meu bebê seria muito melhor se eu deixasse Dona tê-lo. No início, foi sutil, com comentários passivo-agressivos sobre quanto dinheiro ela e o marido tinham, como ela não podia ter filhos, como esperava poder adotar um dia e que vida maravilhosa dariam ao bebê. Mas, à medida que o tempo passava, sua abordagem se tornava mais agressiva e direta. Ela sempre estava por perto na loja e até vinha ao meu apartamento, pronta para apontar coisas que eu fazia ou não fazia, que provavam que eu seria uma mãe terrível. Ela fazia longos discursos sobre como eu era terrível por ter um bebê sem um pai, como seríamos lixo assistencial para sempre, como Deus a trouxe para minha vida porque ela deveria ter meu bebê. Era interminável e constante, por meses. Às vezes, deixava seus comentários me incomodar e me fazer pensar se ela estava certa, mas no meu coração eu sabia que seria uma boa mãe. Por um tempo, e me sentindo intimidada, deixei-me ser intimidada a incluí-la em eventos relacionados ao bebê, até deixei-a ir comigo ao ultrassom onde descobri que meu bebê era uma menina. Ela estava tão animada por mim. Conforme eu chegava mais perto de dar à luz, fui ficando mais forte em deixar claro para a Dona que não estava entregando meu bebê. Tentei evitar Dona o máximo que pude, mas fui regularmente lembrada de quanto poder ela tinha sobre minha situação de vida. Logo, colegas de trabalho me diziam que ela estava afirmando que a adoção do meu bebê era um acordo feito. Ela até contava às pessoas que estava decorando um quarto de bebê e comprando roupas de bebê para meninas. Quando ficou claro que ela não ia mudar minha opinião, ela começou a me ameaçar de despejo do meu apartamento e de demissão do meu emprego. Dessa forma, eu perceberia o quão instável era minha situação e reconheceria que não tinha negócios em ter um bebê. E, com certeza, perdi meu emprego. Ela me demitiu por não usar meus sapatos atrás do balcão do caixa da loja de presentes. Quando eu estava em pé o dia todo, meus pés inchavam tanto que saíam dos meus sapatos. Eu ficava atrás do balcão e tirava meus sapatos por um tempo, mas nunca à vista dos clientes. Ainda assim, isso foi motivo suficiente, na mente de Dona, para me ensinar uma lição. Não demorou muito depois de perder meu emprego para também perder meu apartamento. Acabei dormindo no sofá de amigos e até fiquei sem teto por um tempo até conseguir ajuda habitacional. Enquanto isso, fui à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego e reclamei, e eles me ajudaram a mediar com os proprietários da propriedade da loja de presentes. Como resultado, Dona foi demitida da gerência daquela propriedade e recebi meses de salário atrasado e um dinheiro extra pelos meus problemas, em troca de não processá-los completamente. Esse pequeno influxo de dinheiro acabou sendo uma enorme bênção que realmente me permitiu sobreviver financeiramente até que tivesse meu bebê e pudesse voltar à escola. Dona me demitir foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu a vi anos depois e ela ainda não tinha filhos. Melhor vingança, e minha filha está se preparando para se formar, com bolsa integral e magna cum laude, com grandes honras, em latim, em uma das melhores faculdades de direito. Aparentemente, ser criada por uma mãe solteira não é tão terrível quanto Dona pensava. Eu pedi demissão. Karen me denunciou ao RH por causa disso. Eu era o diretor de operações de vendas de uma empresa de software de 40 milhões de dólares por ano. Karen estava na minha equipe. Nós processávamos pedidos de compra. Karen sofreu um pequeno acidente de carro que a colocou em um colar cervical. Ela também precisava de sessões semanais de fisioterapia e tinha algumas restrições em suas funções, todas as quais eu acomodei, sem problema. Apesar de atender às suas necessidades, Karen decidiu que ir ao trabalho era opcional. O Departamento de Recursos Humanos, a RH, percebeu que ela estava repetidamente ausente do trabalho por 3, 4 dias seguidos, várias semanas seguidas. Eles não me deram detalhes, mas me disseram que a documentação de seu médico não justificava todas essas ausências.
Para piorar as coisas, Karen nunca avisava que ia faltar e às vezes nem ligava, nem indicava por quanto tempo ficaria fora. O RH eventualmente disse a Karen que ela precisava comparecer ao trabalho com mais regularidade ou conseguir que um médico a liberasse por incapacidade temporária. Isso funcionou para mim. Eu preferia que Karen tirasse um tempo prolongado, para que eu pudesse contratar um temporário para assumir suas responsabilidades, do que estar ausente com frequência sem aviso prévio. O médico original de Karen não documentou a necessidade de incapacidade, então ela encontrou um médico que o fez. Ela se vangloriou para a equipe que encontrou um médico que assinaria qualquer coisa. Então, Karen entrou em licença médica e eu pude contratar um temporário para cobrir sua ausência até que ela retornasse. Mesmo que colegas de trabalho, a que mantinham contato, me dissessem que Karen estava indo a clubes e dançando e tal, eu não me importava, isso era entre ela e o RH. Pelo menos, por enquanto, o trabalho estava sendo feito. O período de incapacidade temporária de Karen eventualmente expirou. Neste ponto, ela tinha que voltar ao trabalho ou entrar em licença médica de longo prazo para que eu pudesse substituí-la permanentemente. O médico de Karen que assinava qualquer coisa não lhe deu documentação para a licença médica de longo prazo, então Karen voltou ao trabalho de má vontade. Rapidamente ela voltou a estar ausente o tempo todo. Ela também se recusou a fazer até mesmo as tarefas básicas do seu trabalho. Eu fui ao RH e disse que as coisas não estavam funcionando e que eu queria substituí-la. Eles concordaram com esse plano. O RH chamou Karen para conversar, mas Karen ficou brava e disse que iria processá-los. De repente, o RH não estava mais a bordo. Não importava que Karen realmente não tivesse nenhuma base legal, apenas a ameaça de um processo fez com que o RH decidisse que era mais importante fazer Karen feliz do que me permitir ter um departamento de operações funcional. Em uma ocasião, eu pedi a Karen para revisar um pedido de compra e ela reclamou com o RH que eu estava a mandando. Eu sou o chefe dela? O RH me disse que eu não poderia mais dar tarefas ou funções a Karen, o quê? Quando eu disse que estava tudo bem, desde que me permitissem contratar outra pessoa para fazer o trabalho de Karen, eles se recusaram a me dar uma vaga para um novo funcionário. Isso continuou por meses e Karen rapidamente aprendeu que podia reclamar com o RH sobre qualquer coisa e conseguir o que queria. Você não acreditaria nas acomodações que ela recebeu. Enquanto isso, ela não fez nenhum esforço para esconder que não estava mais realmente ferida, mal estava indo trabalhar, mas ainda estava recebendo o salário. Ela até encorajou outros membros da equipe a aproveitar essa brecha que ela havia encontrado. Então, um dia, durante o período de fechamento mensal, Karen não veio nem ligou para avisar. Então, eu liguei e perguntei se ela planejava trabalhar naquele dia. Foi uma pergunta simples, cuidadosamente elaborada para ser neutra em tom. Ela disse ao RH que eu havia assediado com minha ligação. Eu fui advertido por escrito. Então, imediatamente, pedi demissão com 2 semanas de antecedência. Não ia lidar com minha carreira sendo prejudicada por uma mulher que trabalhava talvez 6 dias em um mês, especialmente quando eu dava 60 a 70 horas por semana para a empresa. Com minha saída repentina, as operações de vendas desmoronaram. Os pedidos de compra não estavam sendo processados. Para resolver essa emergência, um vice-presidente da empresa assumiu as vendas até que meu substituto pudesse ser encontrado. O RH certamente não ia dizer para esse cara que ele não podia dar tarefas para Karen, então ela teve que trabalhar de verdade. Cerca de um mês depois que eu saí, Karen conseguiu meu número de telefone residencial e me ligou, furiosa porque agora tinha que trabalhar de verdade. Ela me disse que iria me denunciar ao RH, por uma empresa que eu não trabalhava mais. E, certamente, foi exatamente isso que ela fez. Eu mantive contato com membros da minha antiga equipe e eles me disseram que ela foi ridicularizada pelo RH. Mas aqui é onde a situação fica absurda. Karen me ligou novamente, xingando, gritando e me ameaçando, e exigiu que eu lhe desse as informações de contato para o RH da minha nova empresa. Ela iria me denunciar para um departamento que não tinha ideia de quem ela era, nem tinha jurisdição sobre suas reclamações. A estupidez era inacreditável, e eu ri dela até desligar e bloqueá-la. O que eu soube depois é que Karen finalmente foi demitida, não recebeu nenhum benefício de desemprego e acabou se mudando com seus filhos para a casa da mãe dela. Uma resposta mesquinha a uma ameaça de morte. Era uma vez que eu trabalhava com bancos que executavam hipotecas de casas. Eu não era advogado, não era um funcionário do banco,
eu apenas acompanhava as casas e garantia que elas estavam limpas, seguras, sem problemas de título ou limites, sem perigo de material tóxico, sem vazamento de fossa séptica, mofo e coisas do tipo. Um aspecto disso era tomar posse das casas dos antigos proprietários, garantir que elas não tivessem sido saqueadas, transferir energia, gás e água para os bancos, e às vezes, dar aos antigos proprietários um cheque. E havia alguns programas que eu lidava, um dos quais era a transferência de escritura em vez de execução hipotecária, no qual o banco, através de seus advogados, daria às pessoas que não podiam pagar sua hipoteca. Muitas vezes, havia uma segunda ou terceira hipoteca envolvida, cheque se eles simplesmente saíssem e não passassem pela formalidade da execução hipotecária. Eu não tinha nada a ver com os aspectos legais, simplesmente garantia que a casa não tivesse sido incendiada, a bastante comum, ou abandonada, e no final, eu inspecionaria para garantir que a casa não tivesse sido saqueada ou vandalizada e entregaria o cheque. Enquanto aguardava a entrega, eu passava por lá uma vez por semana para garantir que a casa ainda estava lá, não estava sendo alugada no Craigslist a golpe comum, certificar-me de que não estava abandonada, não estava sendo usada como um depósito de lixo e coisas do tipo, mas eu só me preocupava com a casa em si, não me envolvia com as pessoas dentro dela. Durante o processo, eu me apresentava, explicava por que estava tirando fotos uma vez por semana, o que esperar e deixava claro que, quando eventualmente aparecesse com dinheiro, não estava aplicando um golpe. Isso tendia a fazer tudo correr mais suavemente e evitava chamadas para o 911 dos ocupantes dizendo: "Um cara continua tirando fotos da minha casa e indo embora." A casa em questão era de 4 quartos, 3 banheiros, garagem para 3 carros, cerca de 3.500 pés quadrados em uma boa parte da cidade. Eles provavelmente haviam deixado de pagar cerca de $20.000 em hipoteca, impostos, seguro e contas de água no momento em que eu me envolvi, e o banco estava oferecendo a eles um cheque de $15.000 para saírem sem passar pela execução hipotecária e despejo, sob a condição de que deixassem a casa limpa, sem peças roubadas ou vandalismo. Um dia, eles apareceram no meu escritório para discutir a situação. Eu não tinha nada a ver com o processo real, mas era um rosto conveniente. Então esse casal de meia-idade com bolsas de grife chegou em seu Range Rover e perdeu 20 minutos do meu tempo dizendo que era injusto e que eles mereciam mais dinheiro. Eles não gostaram de serem informados para tratar com o banco e o advogado, ou se eles não quisessem seguir em frente, eu teria ainda menos envolvimento do que já tinha. Eu estava acostumado com um pouco de abuso, mas não levava para o lado pessoal, apenas considerava a situação ruim e deixava passar. Mas esta senhora, usando preenchimentos demais e sobrancelhas desenhadas tão arqueadas que podiam sustentar uma ponte, muitas joias de ouro e um casaco de pele falsa, cruzou uma linha quando gritou ao sair: "É melhor você começar a olhar debaixo do seu carro antes de ligá-lo." Eu estava com medo? Nem um pouco. Recebi ameaças muito mais credíveis de vez em quando. Mas eu estava irritado? Absolutamente. Algumas semanas depois, fui enviado para trocar o cheque pelas chaves. A senhora convencida estava lá, mostrando atitude sendo muito mais rude do que qualquer outra pessoa com quem eu me envolvia nessas negociações. Então, fiz minha inspeção, verificando a condição de limpeza e sem danos além de desgaste normal. Eu geralmente era extremamente tolerante com minhas inspeções, mas depois da ameaça de morte, não iria deixar passar tanta coisa. Estava tudo bem, mas em um dos banheiros, o suporte do rolo de papel higiênico, legalmente um acessório, havia sido arrancado da parede, deixando 2 buracos do tamanho de um quarto na parede de gesso. Isso é um acessório roubado e danos intencionais. Desculpe, tenho que relatar isso para o banco advogado deles para obter aprovação para prosseguir. Tiro várias fotos, tirando meu tempo para pegar itens para escala na foto, e saio com o cheque. Eu já sabia que o banco liberaria o dinheiro, pois danos muito maiores foram permitidos no passado, então não era como se eu estivesse realmente afetando-os além de atrasar o cheque por alguns dias, mas eles acordaram naquele dia esperando $15.000 e não estavam conseguindo. 3 dias depois, fui enviado de volta para reinspecionar. Os buracos agora estavam cobertos com um remendo de gesso barato, provavelmente um kit de $5 da Home Depot, então entrego o cheque, pego as chaves, escolto-os até a porta da frente, fecho-a atrás deles e começo a fazer minha lista de tarefas, que inclui uma permissão padrão para reparo de drywall. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.